Agora vamos orar, vamos encontrar o Mestre querido, vamos imaginar, plasmar em nossas mentes a figura divina de Jesus, com seu olhar bondoso, caridoso e amoroso sobre cada um de nós. Vamos chegando mais perto do Mestre, todos nós, e vamos sentir a sua mão tocando nossos ombros. E nós estamos então, Senhor, elevados e enlevados por essa maravilhosa sensação de estarmos próximos ao Mestre Divino. Senhor Jesus, gratos estamos, Senhor, por aqui estarmos nessa tarde bendita, calorosa, por estarmos felizes, Senhor, e por estarmos fraternos, unidos em um só pensamento, em um só sentimento de gratidão. Gratidão, Senhor, pela vida, por tudo que nos ocorre, pelas boas coisas e pelos nossos problemas que nos fortalecem, que nos mostram o caminho a seguir. Somos gratos, Senhor, pelos nossos mentores espirituais, por todos os amigos espirituais que nos acompanham, e também somos gratos, Senhor, por aqueles que nos perseguem, porque sabemos que de alguma maneira foi necessário que eles nos encontrassem, foi necessário que nós pedíssemos perdão para que eles nos perdoem e possam seguir seus caminhos, procurando a felicidade que vem de vós. Que cada um, Senhor, desses nossos perseguidores, desses irmãos cobradores que nos acompanham, que nesse momento aqui estão presentes, ou que acompanham nossos familiares, que sejam abençoados pela vossa luz, Senhor. Eles precisam de luz para encontrarem seus caminhos. E nos perdoem para que o Pai Celeste nos perdoe a todos. Porque sabemos que o Pai Celeste não erra. Então, se tudo que passamos é o que precisamos para a nossa evolução, para sermos felizes, daquela felicidade que vem do Mestre. Então, Senhor, pedimos a fortaleza da fé, para que possamos entender a nossa missão, para que possamos cumpri-la, confiantes, que a vossa mão sempre estará à nossa frente, nos mostrando o caminho. Por fim, Senhor, pedimos, ser conosco, Mestre amoroso, hoje e sempre. Graças a Deus, graças a Jesus. Agora vamos ouvir a palavra do Evangelho que o nosso irmão Sérgio já abriu a casa e é que precisamos para hoje. Boa tarde, queridos irmãos. Nós vamos, a partir de agora, fazer uma leitura de uma mensagem do Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 16. Não se pode servir a Deus e a Mamon. É uma mensagem de um espírito protetor e foi escrito em Cracóvia em 1861. É o item 12 desse capítulo. Quando considero a brevidade da vida, impressiona-me dolorosamente a incessante preocupação de que é para vós objeto o bem-estar material, enquanto dais tão pouca importância ao vosso aperfeiçoamento moral, a que consagrais pouco ou nenhum tempo, e que, no entanto, é o que importa para a eternidade. Dir-se-ia, diante da atividade que desenvolveis, tratar-se de uma questão do mais alto interesse para a humanidade, quando não se trata, na maioria dos casos, senão de vos pordes em condições de satisfazer as necessidades exageradas, a vaidade, ou de vos entregares a excesso. Quanta aflição, inquietações e tormentos cada um se impõe, quantas noites de insônia, para aumentar uma fortuna muitas vezes mais do que suficiente. Por fumo da cegueira, não é raro se encontrar em pessoas escravizadas a penosos trabalhos pelo amor imoderado da riqueza e dos gozos que ela proporciona, a se vangloriarem de viver uma existência dita de sacrifício efimérico, como se trabalhassem para os outros e não para si mesmos. Insensatos, credes então realmente
que vos serão levados em conta os cuidados e os esforços que despendeis movidos pelo egoísmo, pela cupidez ou pelo orgulho, e quando negligenciais o vosso futuro, assim como os deveres que a solidariedade fraterna impõe a todos os que gozam das vantagens da vida social, pensasseis apenas no vosso corpo. Seu bem-estar, seus prazeres foram objeto exclusivo da vossa solicitude egoísta. Por ele que morre, desprezaste o vosso espírito, que viverá sempre. Por isso mesmo, esse Senhor tão mimado e acariciado se tornou vosso tirano, comando vosso espírito que se constituiu seu escravo. Seria esse o objetivo da vida que o Senhor vos concedeu? Graças a Deus. Obrigada, Sérgio. Bom, meus irmãos, nós chamamos hoje a nossa irmã Eldebrelina Vieira. Eu sempre chamei ela de Viana, não sei porquê, mas agora sei dizer. Ela é do irmão Estevam, mas também é do Cícero Pereira. E o trabalho dela é muito peculiar porque ela traz uma apostila para nós. Então aqui, tem na recepção, quem quiser pegar pode acompanhar a palestra e vai enriquecendo à medida que ela vai falando, pode ir anotando. Deixa eu deixar com um pouco de cada lado. Tá? Então, a nossa irmã, que seja muito bem-vinda. Boa tarde a todos. Vamos refletir mais um pouco sobre o tema, né? Que tem muito a ver com o dia de hoje, com o trabalho dessa tarde. A tarde está bonita, não está? Eu acho que... Iluminada? Paulo está escutando. O tema do trabalho de hoje, desobsessão, como já foi colocado, e seria bom a gente entender o que é desobsessão, o que é obsessão, né? Porque muita gente aqui talvez tenha vindo porque disseram assim: olha, cuidado que pode ser um problema de obsessão que você está passando. E a pessoa às vezes não sabe exatamente o que é isso e por quê. Não é verdade? Quem aqui sabe exatamente o que é um processo de obsessão? Quem não sabe? Que só ouviu falar e imaginar o que possa estar acontecendo. Ótimo! Então vamos tentar conversar hoje a respeito desse tema, é importante. O que é obsessão? O que o Espiritismo nos diz que é obsessão? Muitas vezes a gente pensa que só por estar acompanhado de alguém do plano espiritual ao nosso lado e que não seja exatamente um amigo, já acha que é obsessão. Não é isso? Mais ou menos? Mas não é não. Só a companhia de um amigo, de um companheiro do plano espiritual que está ao nosso lado continuamente ou eventualmente, não é um processo obsessivo. O Espiritismo é muito claro com relação a isso. Então o que é obsessão? Vocês vão me perguntar. Se não é isso, o que é? Obsessão é a presença de um companheiro espiritual que quer nos prejudicar, exclusivamente nesse caso, que está nos acompanhando para criar problemas para a nossa vida. Só nesse caso é um processo que desencadeia ou que está proporcionando um processo obsessivo. Certo? Entendido? Tranquilo? Então, só se alguém, um médium, um vidente, chega e fala: você está acompanhado e está então com processo obsessivo? Não é. Não é esse o caso. É quando esse companheiro está exclusivamente com a pretensão, a vontade de prejudicar a sua vida. Continuamente. Não é eventual, é continuamente. Se ele está continuamente procurando te prejudicar, trazer algumas dificuldades, etc., só assim é um processo obsessivo. Mas, mesmo que seja eventual, e mesmo que um companheiro nos traz algum desequilíbrio, sem ser obsessivo, também devemos nos preocupar. E também faz parte do que nós vamos tentar trazer aqui, certo? Em qualquer circunstância, seja um processo de realmente de características obsessivas, ou simplesmente
um acompanhamento que esteja nos incomodando emocionalmente, etc., é cabível o que nós vamos tentar trazer aqui hoje. Correto? Entendido? Então, tranquilo. Aqui, além da apostila, eu gosto de deixar claro. Se alguém tiver dúvida, fiquem à vontade, que eu tento esclarecer à luz da doutrina. Bom, eu coloquei como título a cura de obsidiado, que é uma passagem do Evangelho, em João, e eu vou ler esse texto do Evangelho. Quando Jesus recomenda que nos reconciliemos o mais cedo possível com o nosso adversário, não é somente objetivando apaziguar as discórdias no curso de nossa atual existência. É principalmente para que elas se não perpetuem nas existências futuras. Não saireis de lá da prisão enquanto não houverdes pago até o último centavo, isto é, enquanto não houverdes satisfeito completamente a justiça de Deus. Se permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. E estar na palavra do Mestre é absorver, acolher e tentar praticar seus ensinamentos, que é então o que quer dizer este versículo. Muitas vezes a gente pensa que só porque acredita que Jesus esteve no nosso planeta, trazendo o Evangelho, ensinando, só o conhecimento basta? Não. Eu posso ler a Bíblia, eu posso ler os 4 Evangelhos, eu posso saber de cor tudo aquilo e achar que é o suficiente. Não é. Porque, como nós já vimos na nossa introdução e na própria leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, o que precisamos? Da nossa transformação moral. Se nós só soubermos a lição, mas não praticarmos, não adianta. Vamos trazer o exemplo da nossa escola do dia a dia, desde o fundamental à faculdade. Só ler os livros de referência resolve? Só eu saber ler e escrever lá no fundamental e ler algum livro, adianta? Se eu for fazer a prova, eu vou dar conta de responder as questões? Não, a questão é pôr a prática. Eu estou querendo trazer a esse objetivo. Porque muitas vezes a gente pensa que só ler resolve. Isso. E o próprio Kardec, na introdução ao Evangelho segundo o Espiritismo, diz: se nós lermos o Evangelho, já resolve? Pode ler 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Só isso resolve? Não. Temos que primeiro, depois de ler, compreender o que estamos lendo. Esse é o primeiro passo, é ler. O segundo passo é compreender. E aí? Resolve? Eu compreendo e basta? Não. Eu tenho que aprender. Compreender é uma fase. Aprender é outra. Apreender é outra ainda. Sabe a diferença entre aprender e apreender? Todo mundo sabe? Quem não sabe, para eu esclarecer? Todo mundo sabe. Não sabe? Então vamos lá. Aprender, você lê e compreende o que está escrito. A sua condição cognitiva resolve essa questão que você está compreendendo o que está ali. Aprender é trazer alguma lição daquilo que compreendeu. Então é ler, compreender, quer dizer, eu estou lendo e sei o que eu estou lendo. O idioma é o meu, eu conheço as palavras, eu conheço os sinônimos, eu estou sabendo aquilo que eu estou lendo. Isso é compreender. Aprender é trazer o que compreendeu como um ensinamento. É a terceira fase. Tudo certo? E apreender é trazer aquele aprendizado e acolher em você e começar a praticar. Então eu entendo, eu compreendo e entendo e aprendo de uma certa forma que eu já posso começar a praticar aquilo que eu aprendi. Mas para praticar eu tenho que aprender, eu tenho que inserir isso dentro de mim. Então quando eu insiro esse ensinamento em mim, eu tenho condição de praticar efetivamente. Porque se eu simplesmente aprendo e compreendo, ou compreendo e aprendo,
que pode acontecer? Eu posso praticar, mas não vai ser efetivo. Porque eu não sei exatamente aquilo que eu estou fazendo. Estou fazendo por prática, estou fazendo por intuição, o que seja. Mas eu não estou fazendo conscientemente do que eu estou fazendo. Então, além de aprender, eu preciso de compreender e o praticar, que vem junto nesse contexto aí, desse finalzinho. Certo? Então, quando nós... Esse versículo, então, trazendo por que nós acabamos entrando nesse assunto. E conhecereis, se permanecerdes na minha palavra verdadeiramente, sereis meus discípulos. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E ao conhecer a verdade, é já nesse ponto em que eu aprendi e apreendi. Então eu conheço aquilo. Que quando eu conheço, eu não vou fugir do praticar, porque eu vou saber que é necessário. Enquanto eu estou só na teoria, eu não vou ser um discípulo efetivo. Porque eu só vou fazer porque eu acho que eu devo fazer. Mas eu não sei por que eu estou fazendo efetivamente. Então eu preciso acolher esse ensinamento em meu coração para que ele saia de mim de uma forma correta e eficaz. Até com relação a entrar e sair, tem uma definição muito interessante da nossa entrada no conceito e nos ensinamentos do Mestre. Há uma colocação assim: primeiro, nós conhecemos a doutrina. Nós depois entramos na doutrina. É quando você começa a frequentar o centro, você começa a ler o Evangelho, começa a ler a literatura complementar, seja os livros de André Luiz, Emmanuel, Joana de Ângeles, etc. Então você está entrando no Espiritismo. A terceira fase é quando nós deixamos o Espiritismo, fazemos o Espiritismo sair de nós. E o que quer dizer isso? Tudo aquilo que nós acolhemos em nós passa a ser a nossa motivação de praticar. Então, quando nós chegamos a esse ponto de informação, conhecimento, aprender e o apreender, aí nós estamos ainda entrando no Espiritismo. E quando nós vamos praticar, nós estamos deixando que o Espiritismo saia de nós. Aí nós precisamos efetivamente ser discípulos e efetivamente conhecer a verdade e nos libertarmos. Tranquilo? Então nós vamos trazer para o tema inicial que esse preâmbulo todo é para a gente tentar entender melhor aquilo que a gente vai querer trazer. Não era intencional, mas foi efetivo, não foi? Foi prático? Então tá bom. Tranquilo então. Inimigos desencarnados. Então nós vamos considerar aqui que nós já sabemos o que é obsessão, então vamos tratar a obsessão pura e simplesmente. E o que é um obsessor? Então nós já definimos, que a própria doutrina nos coloca. É o espírito encarnado ou desencarnado, não é só encarnado e não é só desencarnado. Nós também podemos ser obsessores encarnados, obsessores dos outros. Olha que... Hoje é muita informação, não é? Não é muita informação hoje? Vocês estão dando para assimilar bem tranquilo? E tem algumas coisas que não dá apostila não, hein? Vamos lá, então vamos prestar atenção. A doutrina nos coloca com muita clareza que a obsessão pode ser encarnado para encarnado, pode ser encarnado para desencarnado, pode ser desencarnado para encarnado e pode ser de desencarnado para encarnado. Complexo? Mas entendendo não é não. Porque o processo é exatamente o mesmo. É o espírito que está acompanhando o outro para prejudicar. É esse o princípio. Nós todos somos espíritos? Somos espíritos. Encarnados e desencarnados somos espíritos. Certo? Se obsessão é todo espírito
que é prejudicado ou tentam prejudicá-lo para atrapalhar a vida dele, se é um espírito, tanto faz se está encarnado ou não. Então, repetindo, a obsessão pode acontecer de encarnado para encarnado, encarnado para desencarnado, desencarnado para desencarnado e desencarnado para encarnado. E auto-obsessão. Sim, não, eu falei, encarnado para encarnado. Bom, e auto-obsessão, é bem lembrado pela Mariluz e Cristina aqui. Nós também somos auto-obsessores. 5, então, não são só 4. Muito grato pela lembrança. Vamos complementar aqui e trazer o recado como um todo. Está todo mundo acompanhando legal? Nenhuma dúvida? Tranquilo? Então vamos lá. Então eu falei desses aí, o que seria uma auto-obsessão? É nós ficarmos nos cobrando o tempo todo e prejudicando a nossa própria vida. O princípio é o mesmo. Quantas vezes a gente não gosta de si mesmo? Alguém já teve essa experiência de não gostar de si mesmo? Eu não estou legal, eu não estou fazendo nada legal. Nossa, mas que coisa, será que eu não consigo aprender isso? Como eu vou fazer isso? E está difícil demais, eu não vou dar conta, não, nessa vida eu vou deixar para lá. Quem já, não precisa de responder em voz alta nem nada não, mas reflita. Quantos de nós já passou por isso? Não é? Esse não é, pode ser por alguém que você não conhece ou que já conheceu. Não tem problema, mas vamos refletir sobre isso. Porque muitas vezes nós ficamos nos cobrando o tempo todo de coisas que queríamos fazer e não fazemos. Ou fazemos e não gostaríamos que fizéssemos. E nós ficamos nos cobrando e isso prejudica por quê? Porque a autoestima vai embora. E se eu não tenho autoestima, eu não sigo em frente. Eu vou ficar parado naquilo que eu estou fazendo e não vou... Ai, que coisa legal. Vou praticar minha vida, que eu estou feliz e estou com essa verdade maravilhosa em minha vida. Alguma coisa está impedindo que a gente chegue nesse passo. E é a auto-obsessão. Mas com relação à obsessão, eu li um livro certa vez, na realidade eu gosto de brincar assim, o livro tem 8 volumes. A história tem 8 volumes. Esse parágrafo que eu vou contar para vocês, para mim valeu os 8 volumes, pela intensidade do ensinamento que ele traz. E tem a ver com obsessão. Um mentor espiritual tinha sob os seus cuidados um grupo de pessoas encarnadas, um grupo de espíritos encarnados. E esses espíritos encarnados, por mais que esse mentor tentasse orientar, intuir, instruir, eles não estavam nem dando bola àquilo que estava acontecendo. E continuavam o seu caminho de não cumprimento ou de não gostar de si mesmos, não sei, não entra nesse mérito no livro. Então esse mentor procura o seu mentor espiritual. Você sabe que no plano espiritual existe uma hierarquia, né? Como nós também. Então tem toda uma escala hierárquica. Então esse mentor procura o seu superior hierárquico e conta essa história para ele. Olha, eu tenho um grupo lá no planeta. E esse grupo não está me ouvindo bem. Não está praticando o que eu gostaria que eles praticassem. O que eu devo fazer? Será que eu posso chegar lá? Vou fazer com a Mariluz aqui, ficar bem intenso. Falar assim: vem aqui, faz do jeito que eu estou mandando. Sabe que não está me ouvindo? Não é? Aí o mentor, ele falou para ele assim: não, meu amigo, se a gente fizer isso, seremos meros obsessores. Vou deixar uns 2 segundos para vocês pensarem a respeito. Como é que nós somos na nossa vida? Com os nossos companheiros de jornada, filho, neto, marido, esposa, pai, mãe, amigos, colegas de trabalho, somos patrões. E como é que é o nosso comportamento? Nós somos chefe de um grupo. Como é que é o nosso comportamento? Muitas vezes acontece isso, não é? A gente quer impor um determinado comportamento, uma determinada atitude, porque nós acreditamos que é o melhor.
mas não respeita o limite e o tempo do outro. Já deu tempo para pensar um pouquinho? Já. Tem umas expressõezinhas aí que já ficou claro para mim. Filho, então, a gente quer que ele se forme em tal coisa, a gente quer que ele tenha um perfil específico. Todos nós somos iguais? Nós não somos iguais e nem gostaríamos de ser iguais, não é? Quem é que gostaria de ser igualzinho ao outro? Não estou falando assim, eu queria ter a mesma condição do outro, ter um bom emprego com o outro, não é isso. É ser igualzinho ao outro. Ninguém quer. Por que a gente quer impor ao outro ser aquilo que a gente quer que ele seja? Não estou dizendo que a gente não deve orientar, não, é outra história. Se a gente acha que um companheiro nosso não está se comportando adequadamente, está se desviando de um caminho que a gente acha que poderia ser mais saudável, adequado, a gente pode intuir, a gente pode ajudar, a gente pode orientar, dar um livro legal para a pessoa ler e despertar. Muitas vezes o livro e um filme bom desperta a gente mais do que quando a gente fala e tenta orientar. Não é verdade? Então, precisamos de repensar o nosso comportamento para nós não nos tornarmos aqueles companheiros que nós aqui hoje viemos para dizer que não quer com eles conosco. Mas muitas vezes nós somos. Então, como é que eu vou? Agora eu vou entrar no cerne da questão, senão daqui a pouco não dá tempo mais para chegar no ponto mais específico do que a gente está querendo trazer. Mas realmente assim, primeiro esse conhecimento desse fundamento do assunto. Bom, e aí o que eu faço? Então, para que esses companheiros que muitas vezes vêm nos prejudicar, nós possamos estar em boas relações com ele. Não é dizer que eu quero afastá-lo da minha vida. Olha bem como é que eu disse. Tive muito cuidado com as palavras. Como é que eu faço para viver e conviver com esses amigos de uma forma adequada e amorável? Porque se Jesus nos diz que devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos, isso também dá uma palestra. Esse versículo dá uma palestra inteira. Porque a gente vai falar assim, como é que eu vou amar o próximo como a mim mesmo se muitas vezes eu não me amo? Então o palestrante disse certa vez uma coisa que eu achei primorosa. O que Jesus quis dizer não é que eu deva ser o máximo de amor, porque eu não vou dar conta. Nós não estamos preparados para isso. Mas se nós conseguirmos amar o próximo na medida em que nós nos amamos, já é um grande achado, não é? Porque na medida em que nós aumentarmos o nosso amor por nós mesmos, estaremos oferecendo esse amor maior pelo outro. Mas sim, eu fico dando muita informação, né? Mas faz o seguinte, depois que eu lá, eu publico o áudio, aí vocês ouvem de novo para ver se... E o link está na apostila, como diz a Maria. Mas sim, então nós vamos lá. Como é que eu vou fazer com que esse colega, esse amigo, esse espírito, seja encarnado, desencarnado ou não, eu com ele eu possa ter uma relação amigável e fraterna? E mais um detalhe, eu acho que eu acrescentar mais um detalhezinho. Por que algumas pessoas, mesmo tendo a mesma vida, as mesmas coisas, têm o mesmo conhecimento, não são tão influenciados por outros espíritos do que muitas vezes nós somos? Isso é importante, não é? Porque assim, essa pessoa tem a vida tão tranquila, tão meiga, tão fraterna. Eu procuro ter essa mesma vida, mas eu não consigo me libertar de algumas influências de vez em quando. Aí você vai procurar bloqueio. Não, eu vou dar um jeito, eu vou orar e vou fazer com que minha área de atuação não seja influenciada externamente. Esse conceito está lá no finalzinho. Mas não vou ler lá agora não, porque senão não vão prestar atenção, né? Então a questão não é afastar ou bloquear a entrada de algumas entidades.
Porque essas entidades ainda estão em dificuldade, o que a gente chama que estão ainda num sombrio, não é? Às vezes as pessoas usam trevas, mas é tão pesada essa expressão, né? Essas pessoas ainda estão num ambiente sombrio, negativo. O que eu faço? Como é que a gente faz para poder não ter mais sombra em casa? Hã? Tem que acender, olha, tem que ligar o interruptorzinho, não é? Para acender a luz de casa. Nós estamos falando de luz espiritual. O que eu posso fazer para acender a luz espiritual da minha casa? Perdoar e orar. Perdoar e orar. Orar é importante, muito importante. Não estou falando de perdoar, não. Isso aí eu vou deixar para daqui a pouco. Orar é muito importante. Culto no lar, por exemplo. Porque ao fazer o culto no lar, eu vou estar naquele momento focada em estar lendo o Evangelho em voz alta, ou um livro da doutrina, ou um outro livro, mas que tenha esse perfil. E ao ler, eu vou ficar impregnada de uma emoção positiva. Ao estar impregnada de uma emoção positiva, eu vou ampliar essa emoção para o ambiente onde eu estou, que é meu lar, ou onde eu estiver. E nessa medida em que eu expando essa luz, eu estou iluminando, eu estou acendendo o interruptor. Então, onde tem luz, não tem sombra. A sombra não existe, o que existe é a falta de luz. Precisamos ser mais luz. Jesus já nos disse, né? Vós sois luzes. Expanda a vossa luz no mundo. É isso, princípio básico, fácil, nem tanto. Mas é muito claro. Olha a conexão do claro com a luz, não tinha intenção não, mas fica lá. É muito claro para a gente entender aquele negócio. Entender, compreender, aprender. Aí quando a gente apreender, a gente já é luz. Não com aquela intensidade maravilhosa de muitos espíritos já iluminados, senão nós não estaríamos aqui a não ser por missão. Mas já estaremos com luz e poderemos caminhar tranquilamente pelo mundo, sabendo que estamos protegidos pela nossa luz. Certo? Quando nós temos luz e oferecemos essa luz à nossa volta, pode ter o espírito que for ali, que ele não irá nos prejudicar. Ele não vai conseguir nos prejudicar, por mais que ele tente. A gente pode até ter algumas intuições. Algumas intuições para fazer alguma coisa que não deve fazer. Pode acontecer, mas nós não vamos fazer. Nós vamos resistir bravamente. Porque a luz que nós temos não vai permitir que sejamos afetados por essas intuições. Nós não vamos ficar livres dessas intuições. Não vamos ficar livres dessa presença que às vezes é até muito útil para nós e para esses espíritos. Vão saber por quê. Eu vou terminar com esse tema. Dessa relação nossa com o plano espiritual. Como é que fica essa relação? Vou fazer um fecho com esse tema. Falta 10 minutos, é isso? Não, 5 minutos? Não, você tem até 5 para as 4. 5 para as 4, então tem mais 5 minutos, praticamente. Não, 10 minutos. Temos 10 minutos. 15. É 15? Você tem até 5 para as 4. Isso, são 15 são 40, 20, 30, 15 minutos. Nossa, ainda vai muito tempo. Eu posso brincar mais um pouquinho com vocês. Se vocês quiserem, eu vou continuar brincando então. No bom sentido, evidentemente, né? Então é o seguinte, quando nós temos luz própria, não há sombra. Não há sombra. Então o que nós temos que buscar luz própria? O que é buscar luz própria? Aprender o Evangelho. Apreender o Evangelho. Aí eu estou falando do Evangelho do Cristo. Vamos deixar bem claro. Porque o Evangelho segundo o Espiritismo é uma forma de clarear, foi o que Kardec fez com o trabalho com os Espíritos, para clarear aquilo que Jesus veio nos trazer, que muitas vezes fica difícil para compreendermos. Principalmente por causa de traduções. Porque o que ele escreveu, o que os evangelistas escreveram em aramaico, hebraico, o que seja,
muitas vezes foi deturpado pelas traduções, mas a essência está ali. E Kardec, com os Espíritos, vieram nos trazer esclarecimentos, tanto que tem muitos textos no Evangelho segundo o Espiritismo, assim, instruções dos Espíritos, para esclarecer mais um pouco além daquilo que já está esclarecido. Então é muito importante a gente ler. Então nós vamos ler e vamos nos coordenar, vamos aprender, apreender e vamos absorver esse conhecimento, essa luz, e vamos fazer com que essa luz saia para o mundo em que a gente vive. Aí podemos tentar instruí-los, mas não vão conseguir, porque nós não vamos fugir do nosso caminho correto de moral, de respeito, de ética, porque estaremos prontos para resistirmos a isso. E a gente vai discernir e entender perfeitamente o que é uma intuição correta e o que é uma intuição que quer nos desviar do caminho. Porque se nós não tivermos esse esclarecimento, esse aprendizado, a gente pode ter essas intuições e pegá-las distorcidas, não entender bem, porque a gente não está bem equilibrado e acolhe como a verdade. Precisamos ter muito cuidado com isso. Então é bom que a gente esteja sempre muito focado para compreender bem aquilo que está acontecendo, isso em qualquer aspecto da vida, no nosso trabalho, na nossa casa, o que o filho nos conta. Às vezes o filho vem contar alguma coisa, a gente não conhece bem aquele assunto e já acha que é uma barbaridade, e às vezes não é. Então a gente tem que estar sempre procurando entender o que está acontecendo, até para entender as pessoas que nos vêm contar algo ou pedir uma orientação. Tudo tranquilo? Então lá. Então nós precisamos, esses passos todos, que todo mundo já percebeu, nem tudo está aqui. É uma apostila, mas é uma apostila que depois a gente chega aqui e começa a falar o que não está mais escrito, né? Mas aí eu trago isso aqui exatamente assim. Eu falo muitas coisas que não está escrito, mas o que está escrito te ajuda a lembrar aquilo que eu falei. Não é interessante? É uma técnica, é um recurso, é uma muletazinha interessante, que me acompanha já há muitos anos, que eu achei muito legal. Então nós precisamos, o quê? Qual é a verdadeiro foco que nós temos que ter? Autotransformação. Porque a nossa autotransformação é que vai nos proporcionar toda essa dinâmica que a gente trouxe aqui. E seremos melhores. Puros? Ainda não. Todo mundo sabe que nosso foco, ou melhor, a nossa finalidade aqui, não só no planeta não, em todas as vidas que a gente vai acumulando, é chegarmos a ser espíritos puros. Não é isso? Todo mundo já ouviu falar sobre isso? Já? Quem não ouviu falar sobre isso? Que a doutrina nos traz essa expectativa, que é fato que são os Espíritos que nos trouxeram. Então nós estamos aqui para caminharmos, para aprendermos, para nos reformarmos, e um dia chegaremos à condição de Espíritos puros. Bilhões de anos? Quem sabe? Sabe quantos anos tem o planeta Terra? De formado? Não é deformado não, hein, gente? Deformado. Quantos anos? Não? 6 bilhões e 400 milhões? Antigamente era 4 bilhões e meio. Ou 4 bilhões e meio. Por que eu brinco 6 bilhões? Sabe por quê? É que eu faço a remeta seguinte. Quem é que fez a formação do nosso planeta? Vocês vão ficar assustados com esse. Quem fez ou promoveu a formação do nosso planeta foi o Cristo. Jesus foi a personalidade que o Cristo procurou para si, para encarnar no planeta. Não sabe essa diferença? Ah, mas vocês vão me dar já mais 5, 15 minutos de conversa. Seguinte, o ser crístico é um espírito puro. Espírito puro é um ser crístico. Jesus é o Cristo. A gente fala assim, Jesus Cristo. O correto é falar Jesus o Cristo, que era um espírito puro.
que há 2000 anos atrás, ele promoveu a sua vinda para o planeta com uma personalidade, Jesus. Só para vocês fazerem uma analogia, todos nós somos espíritos com várias existências corporais, certo? A cada existência nossa, assumimos uma personalidade, mas o nosso espírito é o mesmo. Então, nessa encarnação, eu sou Elda. Mas na encarnação anterior, eu posso ter sido outro nome, com outra pessoa, de uma outra forma. Então, eu adquiro personalidades, são me proporcionadas personalidades ao longo de todas as minhas existências como encarnada. A minha personalidade hoje é Elda. Então, só fazendo essa analogia, Jesus foi a personalidade que o ser crístico que formou o nosso planeta assumiu para estar conosco. Então vocês vão entender bem o que eu vou querer dizer, né? Então, Jesus é o ser que esteve conosco, que a gente colocou, definiu como sendo ano zero, né? Há divergências, mas não importa. E que nesse período que ele esteve no nosso planeta como personalidade de Jesus. Mas ele é um ser crístico. Quantos milhões, bilhões, ou trilhões, ou zilhões de anos, não sabemos. Mas há 4 bilhões e meio de anos, ele terminou a formação do nosso planeta materialmente. Aí eu brinco 6 bilhões de anos para o seguinte. Não, quantos bilhões? Aumentou, mudou. Não, mas eu não sei disso, então eu vou continuar falando assim. Então, esses bilhões de anos que eu pus além dos 4, é o tempo que ele deve ter levado para poder formar o planeta, para depois de 4 bilhões e meio ou mais um pouquinho, nós temos o planeta para começar a formar tudo que nós temos aqui. Vê a grandiosidade disso? Sabe quem primeiro informou que Jesus, eu gosto muito de falar isso assim, quem primeiro falou que Jesus foi o formador do planeta, para nos trazer esse conhecimento? Quem foi? Quem primeiro nos disse que foi Jesus com o seu colegiado que veio e formou o planeta Terra? Se demorar muito eu vou dar a resposta. João, evangelista João. No Evangelho de João já tem lá que foi Jesus que formou o nosso planeta. Emmanuel nos trouxe isso no milênio passado. Na Caminho da Luz está bem claro lá. Mas quem primeiro disse essa informação foi João, o evangelista João, no capítulo 1 do seu Evangelho. Que a curiosidade vai lá e pesquisa. Aí vocês vão ver claramente. Então nós estamos aqui envolvidos por essa energia maravilhosa do Mestre, desde a formação do nosso planeta. E mais do que isso, Emmanuel nos disse, e teve alguém que disse antes dele, e eu me esqueci o nome, mas não importa, que nós estamos imersos na energia de Deus. Ele sabe para nos ajudar, por misericórdia, por amor, não é? Vamos pensar assim. Nós estamos sob a luz mais próxima do Cristo, que nós chamamos de Jesus enquanto esteve conosco. Estamos envolvidos pela luz máxima que é do Criador. Só isso nos fará remeter a pensar como eu estou me comportando diante de tanta beleza. Não é verdade? E como é que eu devo me transformar para que eu possa me sentir muito mais ainda merecedora de tudo isso, ou merecedor de tudo isso. Deus vai nos amar da mesma forma, independentemente de a gente cumprir ou não. Ele nos ama, como mestre também. Mas nós nos sentiremos muito mais tranquilos e de consciência mais tranquila se nós nos percebermos melhor a cada dia. E é a nossa busca. Diante do tempo eu vou ler um poema, certo? E é o meu recado
máximo. É o recado máximo que eu acho que eu posso trazer hoje, que é o seguinte: aprender, transformar-se e amar. Resume, de certa forma, tudo aquilo que eu disse aqui, certo? Eu vou procurar dar uma vozinha mais suave, não é? Mas vamos lá. Onde está, companheiro? Estivemos juntos em passado remoto. Vivenciamos experiências por vezes difíceis. Incompreensão, desamor, injustiças, paixões desmedidas. Não sei qual é a nossa ligação. Por certo, estamos ligados. Conectados por sentimentos, emoções nem sempre nobres. Por vezes até inconfessáveis. É até constrangedor reconhecer e confessar a mim mesmo. Quero dizer a você, companheiro, que tenho tentado me conhecer, buscar no recôndito da minha alma meus erros, meus deslizes, dos mais variados matizes. Preciso encontrá-los, reconhecê-los, mais do que simplesmente isso. Preciso resgatá-los. Para tanto, meu primeiro passo está no me transformar, de certo. Sei que me acompanha, olha para mim com os olhos do seu espírito, talvez com rancor, com mágoa, ódio até, talvez, nem sei o que lhe fiz. Mas algo existe no seu ser, marcado pela minha insensatez. Volto a dizer, meu amigo, que busco me encontrar, e no me encontrar, o me transformar. Quem sabe você, ao ver o meu novo ser, poderá perceber meu novo caminhar, e nesse novo caminhar, encontrar a minha busca, que aprenderá a amar. Quem sabe, meu amigo, companheiro de vidas idas, venha até mesmo conseguir se descobrir como alguém capaz de também se encontrar ao me ver em novo proceder. E podemos juntos, então, olhar um para o outro, abrindo novos sentimentos, emoções tocando o nosso novo ser, emoções de arrepender, do aprender e do se encontrar. E nos abraçarmos, ainda que seja em sonhos ou em percepções sutis. Um dia, quem sabe, poderemos nos encontrar em corpo e nos reconhecermos, não como desafetos, mas como grandes amigos que aprenderam a se amar. Muita paz para todos, fiquem com Deus e que a gente possa refletir melhor sobre a nossa vida daqui para frente. Muita paz. Nós é que agradecemos a presença da nossa irmã, os lindos estudos que ela trouxe para nós, né? Esse poema feito de coração é um poema para se ler toda noite. Maravilha. Então que Deus abençoe e nós tenhamos uma boa semana, final de semana. E encerrando a nossa primeira parte, vou devolver a palavra para ela nos conduzir na prece de encerro. E esse folheto também está no mesmo link, viu? Vai estar o áudio mais tarde. O folheto também vai estar lá. Aqui ainda tem, tá, gente? Mas sim, então vamos nos recolher no nosso coração, trazer mais mansidão para o nosso corpo, buscar nos concentrarmos, buscar essa conexão com o plano espiritual maior e com o Pai e com o Mestre. Pai amado, profundamente agradecidos por todas as experiências que temos nesse planeta e por todas as outras que já tivemos tido, que possamos verdadeiramente compreender o porquê estamos aqui, porque fomos agraciados com essa vida, com essa experiência no corpo. Nós sabemos disso teoricamente, mas precisamos internalizar esse conceito de que estamos aqui para evoluir. Não só a evolução material do corpo físico, mas a evolução espiritual, principalmente. Possamos compreender e seguir o nosso caminho, essa nossa jornada, tendo um foco profundo nesse princípio. E para isso pedimos o auxílio da espiritualidade maior, o auxílio do Mestre Jesus, e sentirmos verdadeiramente essa presença da energia do Pai em nossas vidas. Gratidão sempre. Pedir, precisamos, ainda somos frágeis. Pedimos paz, pedimos bênçãos, pedimos proteção para o nosso lar e que diante do que conversamos, que essa proteção seja a iluminação própria de cada um de nós.
que verdadeiramente consigamos clarear e iluminar as nossas vidas, para que todos os ambientes em que estivermos possamos ser luz, como nos recomenda e nos pede o Mestre. Que a reunião de hoje seja maravilhosa, que os atendimentos que foram buscados aqui sejam satisfeitos e que possamos sentir a paz, o amor, a luz e essas bênçãos em nossas vidas. E possamos levar para os nossos lares, para abençoar, iluminar aqueles com quem convivemos, na medida dos que nos for possível. Que assim seja, graças a Deus. Que assim seja, graças a Deus. Fiquem com Deus. Muito obrigada, minha linda professora.